organização desse workshop de etiquetagem e desempenho de edificações. Quero agradecer à professora Lucila pela oportunidade de trabalhar no grupo do LACAF, Laboratório de Conforto Ambiental da Unicamp, e ao professor Luiz, em nome de toda a coordenação do Campo Sustentável. Eu vou apresentar, dando seguimento à apresentação da professora Adriana Petito, que falou sobre o RTQC e o método prescritivo, e eu vou dar continuidade apresentando o método de simulação em edifícios comerciais, de serviços e públicos, e a aplicação do RTQC no projeto do Campo Sustentável. Eu sou arquiteto, doutor e mestre em Arquitetura, Tecnologia e Cidade na área de conforto térmico e eficiência energética na Unicamp, e atualmente estou desenvolvendo pesquisa de pós-doutorado no âmbito do projeto Campo Sustentável da Unicamp, avaliando, através do método de simulação, a eficiência energética de algumas edificações institucionais do campus. Então, como a Adriana falou na apresentação dela, ela deu bastante ênfase ao Programa Brasileiro de Etiquetagem e ao método prescritivo. O programa ele se divide em dois métodos, gente, eu já peço, eu estou vendo aqui que vocês estão comentando, Até o momento eu estava com o áudio perfeito e aí começaram uma obra aqui do meu lado. Como que está o áudio agora? Está melhor, está pior? Começaram umas marteladas de... Tá, eu vou ficar segurando o microfone aqui próximo. Obrigado pelos comentários aí. Começou uma obra aqui ao lado, nesse exato momento, e o pessoal não está entendendo. E são coisas desse momento que a gente vive, Mas, enfim, eu vou continuar. Eu tinha falado, que a professora Adriana apresentou o Programa Brasileiro de Etiquetagem através do método prescritivo e falou que existem os dois métodos, O método prescritivo e o método de simulação. Então, o prescritivo ele é baseado em equações, tabelas, através desses parâmetros para a obtenção da pontuação total para obter a etiqueta, e o método de simulação é baseado na comparação do edifício real com edifícios referenciais, em que o consumo de energia do projeto deve ser menor ao consumo do modelo de referência pretendido para que ele atinja uma determinada etiqueta que varia de A a E. Então, nós estamos dando ênfase agora ao RTQC, os requisitos técnicos de qualidade para a eficiência energética dos edifícios comerciais de serviços e públicos, e eles são baseados principalmente pela portaria 372 de 2010 do Inmetro, com as suas devidas portarias complementares, e toda essa documentação está disponível no site do PBE Edifica para consultas futuras. A professora Adriana apresentou, então essa é a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, a ENSE, e ela traz todos os dados, após a etiquetagem da edificação, ela traz todos os dados do edifício, a etiqueta e a pontuação final obtida, e os sistemas que foram etiquetados para essa pontuação final. O método de simulação, especificamente, ele é válido para todos os tipos de condições, para edifícios condicionados artificialmente, parcialmente condicionados ou não condicionados. Vale lembrar que para os edifícios naturalmente ventilados, é obrigatório comprovar, através da simulação, que esses ambientes eles atinjam determinadas horas ocupadas em conforto, o chamado POC, indicando depois, através de um equivalente numérico, o nível de eficiência. Então, se eu desejo atingir um nível A, eu preciso que mais de 80% das horas ocupadas desses ambientes naturalmente ventilados estejam em conforto. A professora Lucila focou muito nas diferenças dos índices de conforto. O método de simulação não exige o índice que deva ser utilizado, mas, pela literatura, sabe-se que é mais indicado utilizar o modelo adaptativo para esses ambientes naturalmente ventilados. Vale lembrar também que o método de simulação
ele é um pouco mais completo que o método prescritivo, porque ele tem a função, né, de imitar o funcionamento de um sistema ou do edifício, mas também vale lembrar que a simulação computacional, qualquer simulação, ela é uma representação simplificada da realidade. Então, ela busca representar o mais fiel possível a realidade, mas ela é uma simplificação dessa realidade. Então, para a pontuação total, para as áreas não condicionadas, quando a gente avalia o edifício, a gente tem que levar em conta todos as etiquetas parciais, né? Então, de envoltório, iluminação e condicionamento ambiental, como a Adriana falou. E no caso do edifício ventilado, a gente tem que utilizar um outro equivalente numérico para ventilação, para pontuar esses edifícios ventilados. No caso da simulação, quando eu comparo o edifício real com um edifício de referência, que eu vou mostrar daqui a pouco, eu obtenho um equivalente numérico de simulação. E eu utilizo esse valor somado às bonificações, que podem variar de 0 a 1, para determinar a classificação final de eficiência, né? Então, acima de 4,5 até 5, eu tenho um edifício com a classificação A, e assim sucessivamente. Eu já vi que aqui no início das apresentações, algumas pessoas perguntaram sobre os programas de simulação, né? Eu vou até comentar um pouco depois, mas para simular, eu preciso seguir alguns pré-requisitos, eu preciso cumprir alguns pré-requisitos. Então, o programa de simulação, ele precisa ser validado pela normativa 140 da ASHRAE, que é a Associação Americana dos Engenheiros de Ar-Condicionado. Esse programa precisa ser capaz de modelar as 8.760 horas do ano, modelar todas as variações de ocupação, potência de iluminação, equipamentos e sistema de ar-condicionado. Eu preciso modelar os efeitos da inércia térmica, né? Então, ser capaz de compreender as propriedades termofísicas dos materiais nas diversas zonas térmicas em diferentes sistemas de condicionamento de ar. Aqui eu já abro um parêntese que se eu tiver zonas ou salas que tenham características semelhantes com equipamentos de ar-condicionado iguais, eu posso agrupar essas salas em uma zona térmica única. Essa é uma das propriedades, né, do programa de simulação, em que eu posso criar zonas térmicas com características semelhantes. Esse programa ele deve ser capaz de simular as estratégias bioclimáticas, né? Então, diferentes estratégias adotadas no projeto para eventuais melhorias na pontuação, determinar a capacidade térmica do sistema de ar-condicionado e produzir relatórios horários do uso final de energia. Sim, o Energy Plus é validado pela ASHRAE 140. Existem o teste, que é chamado de BESS Test, que é uma outra parte dessa normativa da ASHRAE, e que a gente consegue aplicar esse teste no Energy Plus e em outros programas de simulação. E eu vou simular esses edifícios a partir de arquivos climáticos representativos da região em que ele está inserido. Então, o arquivo climático, ele deve trazer todos os parâmetros de temperatura, umidade, direção, velocidade do vento e radiação solar, e ele deve ser representativo da zona bioclimática onde o projeto está alocado. A gente não tem arquivos climáticos de todo o país, mas as maiores cidades, e já estão sendo trabalhadas outras cidades menores também, nós temos muitos arquivos climáticos disponíveis no site do LABE, que é o Laboratório de Eficiência Energética da Federal de Santa Catarina. Nós podemos obter esses arquivos climáticos também do site do governo norte-americano e utilizar esses arquivos climáticos nos programas de simulação. Como que a gente faz o procedimento para a simulação? A gente avalia todas as características da edificação e a gente tem que criar um modelo de referência e compará-lo com o modelo real. Então, o modelo real, né, ele deve ser modelado de acordo com o edifício proposto.
a geometria do edifício, a carga interna e os padrões de uso e ocupação de pessoas do modelo de referência devem ser iguais ao modelo real. Já o sistema de ar-condicionado, ele deve ser igual ao edifício proposto, mas ter o coeficiente de performance, o coeficiente de desempenho do sistema, mínimo em relação ao nível desejado. Em relação à envoltória, existe uma série de requisitos que eu devo atender para modelar esse sistema de referência. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre a modelagem da envoltória. Sistema de iluminação também, eu tenho que atender algumas tabelas que são trazidas no regulamento, certo? E eu posso obter a etiqueta, a professora Adriana também já citou isso, para o edifício completo, então eu tenho a ENSE geral, ou as ENSEs parciais, somente para a envoltória. A envoltória é obrigatória para todas as etiquetas, ou a envoltória mais a iluminação, ou a envoltória mais o sistema de condicionamento de ar. E o modelo real ele deve seguir todas esses requisitos de acordo com a etiqueta que eu pretendo obter. Como que eu modelo, né, o prédio em si, o modelo real que eu estou propondo, seja ele em projeto ou seja ele na construção propriamente dita. Então, eu preciso levantar todas as características da edificação. Então, o U, que é a transmitância térmica dos materiais, a absortância térmica dos materiais opacos, os tipos de vidro, o PAFT, que é a porcentagem de abertura das fachadas, o AVS e o HS, que são os ângulos vertical e horizontal de sombreamento. Todos esses valores, esses valores aqui, eles são obtidos da mesma forma que o método prescritivo, tá certo? Eu preciso, como eu já falei anteriormente, modelar o sistema de ar-condicionado de acordo com cada zona térmica. Eu posso incluir a ventilação natural, né, desde que seja comprovado aquele conforto térmico com o POC, que é a porcentagem de horas ocupadas em conforto. E se eu tiver um prédio sombreado, por exemplo, um edifício que tenha outras edificações próximas, eu posso ou não modelar o sombreamento na minha edificação. E já o modelo de referência, eu vou trazer aqui o exemplo do que nós estamos fazendo no projeto do Campus Sustentável. E nós, nesse momento, estamos modelando a Faculdade de Engenharia Mecânica, e para a Zona Bioclimática 3, que é onde Campinas está inserido, nós precisamos calcular o indicador de consumo da envoltória, que é o IC-ENV, referente à envoltória da zona de Campinas. Então, para uma edificação que, no nosso caso, é maior do que 500 metros quadrados, nós aplicamos essa fórmula, utilizando os ângulos de sombreamento zero, os vidros simples, de 3 milímetros, com o fator solar de 0,87, e a porcentagem de abertura das fachadas sendo a maior possível para cada nível de eficiência pretendido. O modelo de referência também deve adotar esses limites de transmitância da cobertura e das paredes. Todas essas tabelas, elas estão presentes no regulamento, então quando a gente vai simular, a gente tem que se atentar para cada zona térmica, se os ambientes são condicionados ou não, e o nível que nós estamos pretendendo. Então, por exemplo, Campinas, zona 3, se o ambiente é condicionado para o nível A, eu preciso atingir, no mínimo, uma transmitância de 1 watt por metro quadrado Kelvin na cobertura. E assim sucessivamente para as paredes, tá? Assim como os valores de absortância térmica também, que também devem ser seguidos de acordo com a tabela 6.6 do regulamento. O regulamento ele traz uma série de componentes construtivos com as suas respectivas camadas e as propriedades de densidade, condutividade e o calor específico desses elementos para que eu consiga modelar, né, no sistema, que eu consiga inserir esses dados no sistema. Caso esse material não conste no regulamento, eu preciso calcular as camadas equivalentes de um elemento. Então, por exemplo, uma parede de tijolo com reboco,
do lado externo e uma placa de gesso do lado interno, por exemplo, eu preciso calcular como que aquele tijolo que tem diversos furos no interior, ele se comportaria como sendo camadas sucessivas. Esse cálculo já foi feito para a maioria dos elementos, mas existem materiais que não são contemplados aqui. No caso de materiais diferenciados, eu preciso calcular. Existem outros trabalhos também do LABE que trazem cálculos de alguns desses elementos. Eu posso passar depois o link para vocês. Em relação à iluminação, caso exista iluminação zenital, maior do que 5% no modelo real, para o modelo de referência A e B, eu utilizo uma porcentagem de 2% de abertura zenital, com um fator solar de 0,87, e para as referências C e D, a porcentagem de abertura zenital é igual ao modelo real, sendo o mínimo de 2%. E existem duas formas de calcular a iluminação. Existe o método das áreas, na tabela 4.1, e das atividades, na tabela 4.2. E aqui eu trouxe, só como exemplo, a tabela 4.1. Então, por exemplo, se eu estou simulando um escritório, escola, universidade aqui, que é o caso do campus, para o nível A, eu preciso de uma densidade de potência de iluminação de, no mínimo, 10,7 watt por metro quadrado. Em relação ao sistema de ar-condicionado, eu devo atender também a uma série de tabelas do regulamento, de acordo com o coeficiente de performance do modelo de referência. Então, por exemplo, para uma área de menos de 4.000 metros quadrados, o modelo de referência deve utilizar sistemas de expansão direta, split ou condensação a ar. Já para maiores de 4.000, sistemas de água gelada, né, e condensação a água. E aqui tem algumas características do modelo, né? Então, dimensionar o modelo para que no máximo 10% das horas não sejam atingidas, né? A capacidade não atenda, esse é o máximo. Tem que seguir todas as taxas de renovação diária indicadas na norma 16401 de ar-condicionado. E existe uma outra tabela que é bem maior, com outros pré-requisitos para sistemas mais complexos, que é a 6.3 no regulamento. Em relação aos programas disponíveis, como a maioria aqui, acredito que já conheça, eu vi algumas pessoas citando, o Energy Plus é o programa mais difundido atualmente para simulação termoenergética. Ele é um programa gratuito do governo norte-americano e ele é recomendado pelo regulamento para ser utilizado, né? Então, eu posso utilizá-lo de forma textual ou utilizar um plugin para programa como SketchUp, de modelagem tridimensional, para eu modelar as minhas zonas. E em relação a outro programa, nós temos uma versão brasileira, que é o programa Domus. Não sei se acredito que muitos de vocês conheçam. O programa Domus, ele foi desenvolvido pela PUC do Paraná, sob a coordenação do professor Nathan Mendes, e é uma parceria direta com a Eletrobras, e esse programa foi criado especificamente para o Procel Edifica. Então, ele traz dentro dele já um sistema de modelagem, onde eu incluo todos os parâmetros necessários para simular o edifício para obter a etiqueta. E a vantagem desse programa é que eu não preciso modelar o sistema de referência. Ele já modela automaticamente todos os modelos para as etiquetas e me dá no final a etiqueta obtida, né, de acordo com os cálculos que o programa faz. Esse programa atualmente está em atualização, não sei como que está a divulgação dele, mas é possível utilizá-lo sim para etiquetar edificações no RTQC e no RTQR também. E eu vou falar agora, no final, sobre o procedimento de simulação que nós estamos adotando na Unicamp, no projeto Campo Sustentável. Aqui eu trouxe um dos exemplos, então esse é os dois conjuntos de edificações da Faculdade de Engenharia Mecânica, e eu vou dar como exemplo esses dois blocos aqui, I e J, que estão sendo simulados para a Zona Bioclimática 3, no caso Campinas. Como eu falei, a simulação ela deve ser simplificada. Então aqui eu trago como exemplo esses dois blocos, no caso o térreo, em que vocês veem aqui na esquerda a planta original, e nós vamos agrupando as zonas térmicas. Por exemplo, essas duas salas aqui, elas são agrupadas em uma zona térmica só, porque elas têm características
muito semelhantes, são voltadas para a mesma orientação. Então, nós simplificamos a planta original para simular no programa. Tá? Então, aqui eu tenho um modelo um pouco já mais tridimensional desses blocos, com todos os dados de absortância, fator solar levantado. Tá? E o que, que nós fazemos? Nós comparamos, esse é o modelo real, por exemplo, desse pavimento térreo, e comparamos com o modelo referência. Então, dá para ver aqui que para o cálculo da porcentagem de abertura das fachadas, nós precisamos adotar a fórmula do indicador de consumo da envoltória para os pré-requisitos que eu apresentei anteriormente, e daí nós calculamos um fator I, que ele é calculado como sendo a diferença do IC máximo do modelo D menos o IC mínimo do modelo A. Daí nós chegamos nesse fator I e aplicamos em uma outra tabela para chegar à porcentagem de abertura para cada modelo de referência. Então, o modelo de referência A deve ter uma porcentagem de 18% de abertura. Tá? Então, esse é o procedimento que nós estamos fazendo agora, nesse momento, na Faculdade de Engenharia Mecânica. E as próximas etapas dessa pesquisa e desse projeto é a obtenção da ENSE, da etiqueta, para o conjunto da FEM. A ideia é comparar os dois programas, o Energy Plus e o Domus, e propor estratégias de melhoria do desempenho das edificações com a finalidade de obter o nível A. Então, nós vamos propor estratégias bioclimáticas para isso e, por fim, comparar os resultados do método de simulação com o método prescritivo, que vai ser apresentado nas próximas apresentações aqui pela Beth e a Camila e o Eric. Eles vão apresentar os resultados obtidos para o método prescritivo. Então, nós vamos comparar esses dados com o método de simulação, tá bom? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Aqui tem algumas referências do projeto, da apresentação, os sites que estão disponíveis para pesquisa, e eu agradeço mais uma vez pela atenção de todos. Eu trouxe um exemplo, né, aqui de um bloco térreo, mas nós vamos simular todos os blocos, né? São os 10 blocos dos dois conjuntos, então eles fazem um autossombreamento e aí a gente vai conseguir ter essa influência de todos os blocos um em relação ao outro. Não sei se nós temos mais tempo agora, acredito que não. Eu vou procurar aqui responder algumas perguntas de vocês no chat. Também disponibilizo aqui o meu e-mail, caso tenha alguma dúvida. Acho que é isso. Obrigado. Acho que o Eric já está aqui pronto para apresentar. Boa tarde, pessoal.